Bom, a gente sabe que com a chegada da pandemia, diversos setores passaram por adaptações, mas o agro não para. É sobre isso e outros diversos assuntos que eu vou falar aqui hoje na Agropec com o Kaique, ele que é técnico em agronegócio. Kaique, conta pra gente, como que está a sua visão do agro perante essa pandemia? O agronegócio foi o setor que não parou, foi um setor que movimentou tudo e o produtor é uma cadeia que está envolvida no meio de todos nós. Então, a gente precisa do produtor, o pessoal da indústria precisa do produtor, a população em si, então, precisa desse produtor. Então, o custo para ele subiu, no caso da pandemia, não só para ele como para todos, devido às dificuldades de produção, onde para alimentar uma população em crescente, onde a intensificação de produzir cada vez mais aquela cultura fica propícia aos patógenos, às doenças, às pragas, acarretou nas dificuldades hoje do setor. Mas é um setor que está em alta, um setor que futuramente ainda vai estar em alta, principalmente no Brasil, um setor que vai crescer cada vez mais dentro do meio que a gente está. Sim, falando em linhas gerais, falando diretamente, o agro parou, o mundo morre de fome, né? Isso, parou, o produtor parou no caso, o agronegócio parou, a população inteira vai morrer de fome. Estima-se até que se a gente não aumentar a nossa produtividade, o mundo ainda pode passar fome, pessoas ainda podem passar fome. Então por isso que a gente bate na tecla para o produtor que ele tem que aumentar a produtividade. E para aumentar essa produtividade, ele precisa de manejos corretos para estar suprindo essa necessidade do mercado. E tirando esse assunto de pandemia hoje, quais são os maiores desafios que um produtor enfrenta? Hoje os maiores desafios que o produtor enfrenta é ele achar que o vô dele fez naquela época de um jeito, o pai dele fez e ele está fazendo o certo, não é. Como eu disse, a intensificação de produtividade, de produção nossa, aumentou pragas e doenças no caso. E é onde o produto que ele usava lá atrás não está surgindo efeito. E ele não sabe que tem novos produtos direcionados a essa praga que criou resistência lá atrás. Então, acredito eu que um dos maiores pilares aí na dificuldade da produção é o produtor não saber o produto correto para estar usando. Certo. E a gente vê também muito produtor reclamando das pragas, mas não adianta colocar a culpa na praga se o manejo lá atrás foi feito de forma incorreta. Isso mesmo. O manejo, então, tem que ser feito da forma sempre prescrita no receituário do técnico, do agrônomo, responsável ali da sua cultura. Então, se ele não tem, eu indico ele vir buscar esse conhecimento mais técnico para estar pegando o receituário, fazendo o manejo da forma ideal. E sempre fazer o manejo como foi prescrito, não por mais nem menos. Certo. E a aplicação desses defensivos é de extrema importância fazê-la corretamente também. Isso, a aplicação dos defensivos, não visando só o bem-estar dele ali na hora da aplicação, como da população após. Então, todos os defensivos, eles têm os seus registros para cada cultura indicada, tem os seus registros para as pragas e tem um período de carência. E sempre fazer essa utilização desses defensivos com os EPIs, que são o mínimo que esse produtor tem que fazer, e esperar o período de carência para estar colhendo e levando esse produto até o consumidor final. Então quer dizer assim, a pessoa que será prejudicada não é só a que está aplicando o defensivo, não é só a planta que está recebendo, mas o consumidor final lá na frente. Isso, o consumidor final é um dos mais afetados se caso não esperar esse período de carência para estar fornecendo esse alimento com os residuais de cada defensivo que tem o seu período de carência. Sim, a gente estava comentando antes da entrevista também sobre a cigarrinha. Hoje, qual que é o maior desafio do produtor do milho? E tem algo que eles possam estar fazendo antes do plantio para estar evitando essa praga? Sim, tem sim. A cigarrinha, ela veio muito forte ano passado. Foi um ano atípico de estresse climático também, dados pluviométricos muito baixos devido à falta de chuva.
e acarretou também no fator da cigarrinha. Cigarrinha destruiu muitas roças aí de milho, diminuiu a produtividade dos produtores. E muitos produtores ficaram desesperados, porque é milho caindo, a roça no período final ali, no seu período de maturação, começa a cair, baixas produtividade e acarreta no seu bolso, né? Nenhum produtor quer ver sua roça extremamente perdida. Mas existe sim manejos, como você fazer o vazio sanitário, no caso de 60 dias, sem nenhuma planta propícia, no caso do milho, para essa praga estar se alojando, reproduzindo ali. E também tem os controles químicos e também biológicos, com o Bovéria e o metarrizo. Certo, no caso do milho, a gente sabe também que o produtor de leite tem sofrido bastante e quem não se preparou agora nesse período de seca está sofrendo quanto à alimentação do gado. Correto, a cigarrinha afetou também na produtividade, como você disse, e os produtores de leite estão sem alimento. E ainda veio um ano onde a geada pegou forte na nossa região, queimou as pastarias, queimou a cana que ele ainda tinha, queimou a capineira dele de Napier, e o produtor está ficando sem alimento agora para o gado. Muitos produtores vão ter que buscar alternativas de estar vendendo gado para produtores que conseguiram ainda produzir um pouco e tem o seu volumoso ali para estar alimentando o gado nesse período de seca, onde que está em falta a alimentação para o gado. Ou investir forte em rações, que a gente sabe que hoje em dia, com essa crise financeira gerada pela pandemia, está sendo difícil, né? E não só em rações, porque o gado ele precisa também ter o fibroso ali para ele comer, entendeu? Então a ração seria, que é o concentrado, seria para suprir essa falta de proteína que ele não tá encontrando nas forragens. Bom, então essa cadeia de produção inteira é afetada, então vale a pena você, produtor, fazer esse planejamento, fazer essa aplicação desses defensivos de forma correta. Procura orientação aqui na Agropec, o telefone está na tela, vocês podem procurar o Kaique, o Fernando, os meninos estão aptos a atender você da melhor forma possível. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.